social, né, muito clara, muito evidente, uma ruptura mesmo histórica que certamente será estudada daqui a alguns anos, né, como já aconteceu ao longo da história da humanidade. Ao longo da história da humanidade, a gente viu algumas rupturas históricas. Por exemplo, a ruptura da sociedade feudal, né, onde existiam os grandes feudos, os senhores das terras, donos das nobres, donos daquelas terras, a própria igreja também, dono das terras, os reinados e tal, em que as pessoas trabalhavam dentro desses feudos, né, em troca de comida, em troca de moradia. Né. Essa sociedade ela se modificou, uma ruptura histórica, para a sociedade industrial, né, com as revoluções industriais, com o crescimento, com o nascimento e crescimento das cidades, e houve também uma outra ruptura histórica para a sociedade moderna. Okay? Hoje, segundo o Ulrich Beck, nós passamos por uma outra ruptura histórica. Uma outra ruptura histórica. Nós passamos por o que ele chama de reconfiguração da nossa sociedade. E hoje, essa sociedade que era industrial, produzia muitos benefícios, também produz riscos. Também produz riscos. E é isso que a gente vai estudar, o conceito de sociedade de risco, tá? De Ulrich Beck, beleza? E quando a gente fala de sociedade de risco, tá? Nós precisamos entender que, além dessa sociedade produzir muitos riscos, essa produção dos riscos, galera, vai andar junto, segundo ele, com a lógica da produção dos bens. Eu já vou exemplificar com fatos, tá? A gente só está estudando os conceitos agora para entender. Daqui a pouco vocês vão entender com fatos como que isso se dá. Beleza? E um dos principais fatores que vão levar essa sociedade de risco a existir e a se consolidar é a individualização. Hoje, a gente vive numa sociedade onde o individualismo ele é como se fosse um valor, né? Um valor, um princípio ético, mas não é ético, não é um princípio, é muito mais selvagem do que se imagina a gente pensar, se for pensar, né, o individualismo. Mas essa individualização da sociedade é o que faz com que a gente não olhe para essa sociedade de risco como ela deveria ser olhada, tá? Então, acaba que o sujeito acaba sendo o elemento central das ações no mundo, e não o coletivo. A tal ponto de que nós produzimos tantos riscos que esses riscos correm até para nós mesmos sendo riscos, são claramente riscos para os próprios sujeitos, para os próprios indivíduos. Tá? Então, hoje nós produzimos riscos. Isso gera um ambiente, galera, de incertezas gigantesco no mundo todo. Incerteza em relação à economia, incerteza em relação ao clima, incerteza agora em relação à saúde com a pandemia, né, galera? Gera, né, um momento de incertezas. E hoje, né, ele vai propor, inclusive, o conceito de modernidade reflexiva. É muito importante hoje que a gente repense a nossa sociedade. Não é só por causa da pandemia. Para nós, um ensinamento. Se a gente não pegar isso que está acontecendo agora e aprender, o ser humano corre muitos riscos, literalmente, né? Então, a individualização do mundo hoje é uma evidência do que nós estamos vivendo da sociedade de riscos. Na obra Sociedade de Risco, rumo a uma outra modernidade, o Ulrich Beck vai estudar essas questões e tentar entender o porquê, mesmo com os avanços da ciência, da globalização e da informação, paralelo a isso, nós estamos também produzindo riscos, né? E apesar desses riscos poderem ser mensuráveis, calculáveis, por exemplo, vamos pegar um exemplo do aquecimento global. Nós conseguimos claramente dar dados em relação ao aquecimento global de como nós podemos diminuir, fazer com que o aquecimento global ele ocorra de forma mais lenta, para que a gente possa, no futuro, impedir que isso aconteça. Por mais que a gente consiga medir por exemplo, na pandemia, como que nós conseguimos baixar a curva, né, de contágio. Mesmo assim, galera, a velocidade com que a gente produz riscos, em contrapartida a tudo isso que a gente consegue medir, mensurar, né, causa tantas incertezas e um ambiente de risco fica tão claro para nós que a gente fica
praticamente a sociedade acaba se tornando um ambiente muito, assim, angustiante, né? E tudo isso acaba não sendo quantificável por nós, né? Desde, bom, vamos pegar exemplo por exemplo para ficar mais fácil, tá, galera? Por exemplo, os benefícios da ciência. É claro, é óbvio que hoje nós temos vários benefícios da ciência, como as novas tecnologias, né, galera? Saúde, olha quão rápido foi que foram criadas as vacinas, né? As vacinas foram criadas em tempo recorde, pessoal. Lá, tudo isso graças às ciências. Como os cientistas hoje estão correndo atrás para poder produzir, né, poder criar e depois ser produzidas essas vacinas. Produção de bens, nossa, hoje nós temos acesso à tecnologia, né, e novas tecnologias de bens de consumo e tal, né, indiscutivelmente de uma maneira muito mais fácil. Em contrapartida, também produzimos riscos, né? Na época dele, nos anos 80, que vai destacar, por exemplo, a criação de novos agrotóxicos e a ameaça nuclear, tanto de energia nuclear quanto de armas nucleares, né? Que são claramente riscos para a humanidade. Quando se criam armas nucleares, é quase para exercer quase uma guerra fria entre os países. Mas o risco que aquelas armas têm, elas são para toda a humanidade, não para uma nação ou outra, né? Só para exemplificar, quando os países começam a enriquecer ali urânio, começam a produzir tanto armas quanto energia nuclear. Há um risco por trás. E em relação a agrotóxicos, por exemplo, galera, é claro que se produz muito mais alimento com agrotóxico. Só que tem certos agrotóxicos que são super tóxicos, que estão relacionados à incidência de câncer, que estão relacionados à incidência de problemas neurológicos, como, por exemplo, a depressão, o autismo. Isso comprovado cientificamente, pessoal. Mas, professor, como assim? Se está comprovado cientificamente, por que continua usando? Porque alguns países aceitam, como o Brasil, por exemplo. O Brasil houve uma guinada nos últimos anos em aceitar diversos agrotóxicos que são proibidos na América do Norte, são proibidos na Europa, e eles não aceitam produtos com esses índices de agrotóxicos que estão colocando muitas vezes nas plantações aqui no Brasil. E claramente, está bem claro, galera, que o aumento na incidência de câncer tem relação com alguns desses supertóxicos. Ok? Então é muito importante a gente saber isso. A gente produz, mas também, em contrapartida, produzimos riscos. Ok? Além dos riscos na ciência, também existem os riscos na informação. É claro, né, galera, que só é possível eu estar dando aula aqui de outra cidade para vocês aí, porque existe a tecnologia da informação, né? E hoje a gente consegue ter acesso às outras pessoas, a se comunicar muito mais rápido e tal, enfim, os benefícios são inúmeros, né? O próprio conhecimento científico pode circular de uma forma mais rápida através da tecnologia da informação. Só que, em contrapartida, hoje, existem muitas mentiras sendo disseminadas. E como há um ambiente de incerteza, de angústia muito forte hoje na nossa sociedade, as pessoas, ao invés de ouvir os cientistas, ouvir a ciência, as pessoas preferem ouvir as informações, né? Preferem se prender a essas informações. Então, nesse aumento das incertezas e das inseguranças, as pessoas não se apoiam mais na ciência, e sim nas informações. Porque as informações vêm mastigadas, elas são mais simples, mesmo não sendo verdade, né? Como as fake news, por exemplo, em relação à pandemia. Vou pegar o exemplo da pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Mentiras dizendo que a máscara faz mal, mentiras dizendo que dentro da vacina viria um microchip ou mudaria o DNA do indivíduo, mentiras dizendo que existem remédios para que a gente possa tratar precocemente a doença. Isso circula como se fosse verdade. Isso é um risco, porque isso pode matar, galera. Muita gente que morreu de Covid acreditou no tratamento precoce. Não usou máscara. Não quis tomar vacina. Tem gente que não quer tomar vacina. Porque recebe informações falsas.
Só exemplificando. E quando a gente fala de globalização, claro, também temos os benefícios da globalização, né? O aumento na venda de produtos, né? O aumento no compartilhamento de informações e serviços, né? Isso gera riqueza. Os avanços tecnológicos só são possíveis a gente ter tanto acesso a tanta tecnologia por causa da globalização. Hoje, as empresas não são só multinacionais, são transnacionais, né? Elas operam em vários países ao mesmo tempo, né? Claro, nós temos a disseminação cultural, né? A gente conhece culturas de vários povos, isso é muito bom. São benefícios da globalização. Em contrapartida, tem os riscos que a globalização cria, e que, claro, precisam ser encarados e enfrentados, né? Quando a gente fala de riqueza, a gente não pode esquecer que a economia mundial é interligada, e isso pode gerar também, galera, em contrapartida, desigualdades, né? A ampliação das desigualdades. O aquecimento global, porque nessa demanda de bens, o ser humano, para poder produzir tanto, ele precisa retirar da natureza, degradar o ambiente. E ao degradar o ambiente, com a emissão principalmente de CO2, que causa o efeito estufa, o planeta se aquece, as geleiras derretem, o nível dos mares pode aumentar, né? O clima fica cada vez mais, digamos, hostil à humanidade, né? Porque o aquecimento global ele pode gerar tanto frio muito grande em uma região, quanto chuva durante um período tanto muito longo quanto muito curto, mas em excesso. Enfim, todas essas mudanças climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, que obviamente se a gente não recicla, se a gente não renova, e mesmo fazendo isso a gente não consegue impedir com que esses recursos sejam, que o ambiente seja degradado, então a gente está numa luta constante, né, por não esgotar esses recursos, e disseminação de doenças. A Covid-19, essa pandemia, ela só foi possível porque nós vivemos num mundo globalizado. Então ela se disseminou muito rápido. Por exemplo, na Inglaterra, uma variante de Manaus. No Brasil, em Ponta Grossa, uma variante da Inglaterra. Né? Na América do Norte, nos Estados Unidos, uma variante da África do Sul. Essa disseminação de doenças infecto-contagiosas só foi, né, possível na velocidade que foi porque nós vivemos um mundo globalizado. Ok? E o ser humano, se o ser humano não se atentar em relação a isso, outras pandemias virão. Se o ser humano não começar a lidar com a natureza de forma mais responsável, porque nós somos parte da natureza, outras pandemias virão, infelizmente. Infelizmente. Né, galera? Existem vários estudos aí tentando analisar qual a real origem do vírus. Existem estudos que demonstram que com derretimento de geleiras, outros micro-organismos, bactérias, vírus, estão sendo liberados na natureza, estavam ali congelados. Então, infelizmente, é uma realidade. Tá? E aí, eu deixo uma perguntinha para vocês. O que vocês acham, galera? Além de todos esses riscos que eu falo, será que, por exemplo, o sistema político que nós vivemos, que é a democracia, será que as democracias estão em risco? O que vocês acham, galera? Sim, não, talvez. Por que vocês acham? Podem argumentar, galerinha, por favor. Gostaria de ouvir vocês. O que leva, será, as democracias estarem em risco hoje? Se vocês estão dizendo que sim. Pode falar, Isabela. Então, professor, no que eu entendo, que não é muito, não é as democracias, mas é o tipo de sistema que eu acho que está em risco. Porque por causa de todo o individualismo, as companhias privadas meio que mandando um pouco mais que as públicas, e a corrupção e todas essas coisas põe em risco o sistema da democracia. Os governos nem tanto, mas é o tipo de sistema, eu acho. Legal. Mais alguém, galera? O Robson ali, o Bernardo, também concordaram aí com ela? O setor privado influenciando no setor público. Boa colocação, Carlos. Muito boa colocação. Tem até um nome para algumas práticas relacionadas a isso, que é o lobismo, fazer lobby, né, de empresas que fazem lobby em candidaturas. Perfeito, muito bem colocado, Carlos.
Mais alguém, galera? Então, como muito bem colocou a Isabela, o Wickback vai perceber que essa individualização, né, da perspectiva mesmo de vida social acaba fazendo com que os conflitos, os interesses acabem, né, se prevalecendo. Né, e os interesses individuais, né, galera? Né? E, claro, tem a questão da corrupção, como bem colocou o Bernardo, a questão do lobby, e também que envolve corrupção, como colocou o Carlos, né? Então, o que o Workback vai atentar em relação a isso? É importante implementar o que ele vai chamar de subpolítica. O que seriam subpolíticas, galera? Grupos, né, que lutam por questões, dentre esses vários riscos que nós estamos falando, e tentam exatamente atacar esses riscos. Então, por isso que ele vai falar sobre subpolíticas. São grupos que vão buscar atacar esses riscos. Risco ambiental, risco em relação à disseminação de mentiras, de informação falsa, risco em relação ao mau uso da ciência. Então, esses grupos formam subgrupos, que a gente chama de subpolítica, para tentar enfrentar esses problemas. Ok? E aí, tirei um trecho do artigo, A Teoria da Sociedade de Risco, do Ulrich Beck, entre o diagnóstico e a profecia. Né? Diante disso, Beck propõe que se criem governos e instituições abertas, transparentes, que informem o público e alertem as indústrias, de forma que se possa conviver com os riscos da sociedade moderna, em lugar de bani-los. O que a autora aqui vai interpretar em relação ao Ulrich Beck? O Ulrich Beck ele vai propor não que a gente tente eliminar os riscos de uma hora para outra, mas enfrentar esses riscos para conseguir conviver com eles. Entende? Como, por isso, a subpolítica. Isso implicaria, em lugar de se esperar por um completo controle dos riscos, procurar formas de lidar democraticamente com as decisões sobre os riscos que as sociedades escolhem enfrentar. O risco mais urgente agora, claro, nós estamos falando, é o risco da pandemia. Mas existem outros que estão relacionados, como, por exemplo, a degradação ambiental, né, as injustiças sociais, a concentração de renda e tal, a desigualdade social, né, os riscos em relação à informação, galera, falsa, ok? Então, todos esses riscos aí, né, fazem parte do mundo, da sociedade que nós vivemos e que nós estamos produzindo. Nós, seres humanos, estamos produzindo na sociedade. Beleza, galera? Pessoal, alguma dúvida aí em relação ao conceito